terceiro e último subtópico da nossa lição, o título desse tópico é a importância do dom ministerial de mestre. O primeiro subtópico discorre assim: uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que reúnem informação exegética, histórica e literal da Bíblia, aplicando-se como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestre e é preciso que ela invista neles também. Foi o que eu já falei de antemão. Deus, ele chama, ele vocaciona e também dá até a sabedoria do alto. Porém, nós não podemos relaxar simplesmente por ter recebido da parte de Deus. Uma das demonstrações de que nós temos da parte de Deus o dom de mestre e doutor é quando você assim sente que precisa ensinar, e sentindo isso você automaticamente vai buscar nas escrituras e em outros meios o conhecimento, para que quando você estiver ensinando tenha conteúdo para ensinar. Mas precisamos ir mais um pouco além. Aqueles que estão também exercendo esta função, eles precisam ser exemplo de dedicação, não somente na aplicação da busca pelo conhecimento, como também no viver aquilo que ele está ensinando. E aí ele continua dizendo: muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual, e o aumento do engano pelo movimento e pela astúcia de falsos mestres, segundo exorta o apóstolo Pedro na sua segunda epístola universal, no capítulo 2 e no versículo número 1, que diz desta forma: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, enganando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Você vê que Pedro, nestas exortações dele, Pedro diz que são heresias encobertas e heresias destruidoras. Recentemente nós vimos um episódio na rede social, o irmão fez um comentário a respeito de uma aplicação doutrinária que uma certa igreja estava fazendo para atrair pessoas, e os irmãos que entenderam que aquilo era incorreto começou a fazer chocarrice daquela atitude. Mas não é simplesmente fazer a chocarrice dessas atitudes e desses ensinamentos errôneos. Nós temos que fazer muito mais que isso. Nós não podemos simplesmente rejeitar o ensinamento e não mostrar o correto. Eu preciso rejeitar aquele ensinamento, mostrar biblicamente por que aquele ensinamento está errado e, em seguida, ensinar o que é correto. Aí está o caminho. E Pedro então diz nessa sua exortação que esses tais, eles estariam como mestre ensinando heresias
E tais heresias são destruidoras. Tais heresias são destruidoras e seriam heresias encobertas, heresias que precisam da parte daqueles que estão ouvindo capacidade de discernimento para rejeitar tais heresias. E isso incorre num bom alimento da parte do ensino, uma boa aplicação da parte daqueles que estão ensinando, para que os seus discípulos eles também possam discernir as heresias, seja elas cobertas ou encobertas. Esse dom o Senhor dá para a igreja, que ela venha amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo que desmascarar os falsos ensinos, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, no versículo 14, que diz: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendente à maquinação do erro. Você vê que Paulo aí já vai mais um pouco. Paulo nos exorta a não sermos meninos, que é levado por qualquer coisa. Aí Paulo diz que é levado por qualquer vento de doutrina. E quando o aluno, o novo convertido, ele não está tendo um bom alimento, um bom ensinamento, qualquer coisa ele está seguindo, está praticando. E o que nós estamos vendo muito por aí é justamente isso. Outro dia um irmão postou uma pergunta para mim, a seguinte: é lícito que um crente coloque tatuagem? E eu respondi de pronto: não é lícito. Mas a igreja que não somente permite, como incentiva a tal prática. Isso são ventos de doutrinas que os homens maus, como diz o apóstolo Paulo, eles introduzem na igreja. Aí Paulo, eu torno a repetir, Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. E aí esses mestres, segundo as suas próprias astúcias, segundo os seus próprios entendimentos, ele vai ensinando estas coisas, onde a igreja toma forma do mundo, fica parecida com o mundo. E uma das outras coisas das quais ontem nós aprendemos, ali no nosso seminário, que eu achei muito interessante esse ensino, foi naquela parte no Velho Testamento. Já tinha lido isso diversas vezes, mas nunca observado, e graças a Deus pelo ensinamento ontem, quando o irmão falou da exortação a Deus a respeito do corte de cabelo para os judeus, e explicou por que Deus fez aquela exortação, em respeito de que os judeus não poderiam cortar o canto do cabelo fazendo desenho, e nem raspar a barba e deixar modelada. Não era porque Deus não queria que os judeus tivessem se cuidando da sua aparência. Era que Deus não queria que os seus, conforme o irmão explicou, e eu louvei a Deus pela explicação, que Deus não queria que o seu povo saísse do Egito e continuasse parecendo os egípcios. Desta mesma forma, o que nós estamos dizendo aqui hoje, a pergunta deste irmão incorre justamente nisso. O mundo está aí fazendo e enchendo o seu corpo de tatuagens e mutilando o corpo. E agora alguém dentro da igreja, com ventos de doutrina, ensina que tal coisa
tal prática não tem nenhum problema e apoia isso biblicamente, mostra biblicamente que a Bíblia ensina a se tatuar. Nada a ver, eu tenho certeza ser antibíblico mesmo, porque a igreja não pode estar parecendo com o mundo. Nós tocamos nesse assunto porque Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, não sejamos meninos, levados por todo o vento de doutrina. E aí, o profeta Oséias, como eu já disse no capítulo 4, no versículo 6 do seu livro, ele diz, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando conhecemos o Senhor, não queremos nos parecer com o mundo. E o segundo subtópico desse tópico é a responsabilidade de um discípulo contínuo. Nós precisamos fazer o discípulo que ele se considere e seja eternamente discípulo. Ainda que ele já venha estar exercendo a função de mestre, ele continue tendo o sentimento do discípulo. E Jesus disse ao seu discípulo, basta o seu discípulo ser igual ao seu mestre. E o discípulo não só pode ser maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Me fez lembrar uma coisa que agora aconteceu aqui em nossa igreja, que os enviados, depois de ser enviado, se levantaram como se fosse maior do que aquele que enviou. Mas que Deus tenha misericórdia. O terceiro e último subtópico é requisitos necessários ao mestre. Primeiro requisito, ser um salvo em Cristo. Segundo requisito, hábito de ler. O mestre, aquele que quer ensinar e não tem aptidão para a leitura, ele está fadado ao fracasso. Ele não consegue ler, ele não consegue se debruçar sobre as escrituras, ele está fadado a estar ensinando com certeza heresias. E o terceiro ponto é preparo intelectual. E o quarto e último ponto, um coração em chama. Tem que ter o desejo ardente, não somente para ensinar, mas para ver aqueles que você ensinou estando vivendo o ensino qual você também vive. Aí você se alegra e se alegra muito quando vê em seus discípulos, em seus alunos, a aplicação na prática daquilo que eles estão aprendendo. Então são esses os requisitos daquele que tem o desejo de se tornar mestre: ser um salvo, ter o hábito da leitura, ter preparo intelectual e, por fim, o sentimento, para que nós não venhamos nos tornar igual os fariseus e os saduceus e os escribas. Eles só sabiam ensinar, mas não tinha sentimento no ensino. Era como se estivesse diante de uma máquina ensinadora. Nós não podemos ser assim, ser uma máquina ensinadora. Uma máquina ensinadora, ela só tem o conhecimento, tem o conhecimento teórico e mais nada. Nós, como ensinadores, nós não podemos ter somente o ensinamento, o conhecimento teórico. Nós temos que ter o sentimento, e é através do sentimento que se dá a aplicação prática do que se ensina. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos alunos e até o próximo programa. Amém?